Sejam bem-vindos a mais um programa ADM Condominial em Foco, da Comissão Especial em Administração de Condomínios aqui do CRA-RJ. E hoje vamos falar de um tema importantíssimo em qualquer empreendimento, em qualquer condomínio, que é a questão do laudo da vistoria predial. E quem vai conversar aqui com a gente são os administradores Reinaldo Silva, Fátima Araripe e o nosso membro convidado da comissão, que é o Luiz Barata, que é o nosso especialista no tema. Sejam todos muito bem-vindos, mas antes eu dou a palavra ao administrador Reinaldo, coordenador da comissão, para dar boas-vindas a vocês e explicar o porquê da escolha desse tema. Olá, Reinaldo, é um prazer ouvi-lo. Olá, Eric, é sempre um prazer, uma honra estar com o CRA e particularmente com você. Aos nossos dois amigos que estão, Maria de Fátima e o engenheiro Luiz Barata, eu agradeço muito, porque nós vamos poder aprender hoje muita coisa com eles também, ok? Então, nós vamos passar direto. Eu agradeço a Thaís, que está também conosco, e a todo o CRA. Vamos lá, Érica, está contigo. Então, obrigada, Reinaldo. Bom, vamos lá, então, começar com aquela pergunta base para a gente dar um panorama para os nossos espectadores. Por que essa questão do laudo de vistoria predial? Qual a importância desse laudo, Barata? Boa tarde, Érica. Boa tarde, Reinaldo, Maria de Fátima e boa tarde, CRA. É um prazer estar aqui e eu queria fazer um breve histórico, né? Que após desabar 3 prédios no centro do Rio de Janeiro e outros em São Paulo, chamaram a atenção de uma necessidade de se realizar um trabalho técnico ainda não explorado e que a gente vem trabalhando desde 2013, que é a inspeção predial ou vistoria das edificações. E aí, nessa linha ainda, além dessas tragédias do Rio de Janeiro e São Paulo, há outras já registradas que envolvem, né, desabamento de telhado, cobertura, queda de marquise, enfim, incêndios causados por danos elétricos. Isso sempre a gente está vendo isso sempre na mídia. Então, essas tragédias ocorrem em edificações com mais de 20 anos, onde nós verificamos que não há nenhuma qualidade na manutenção. Então, desde 2013, nós temos a lei estadual número 6.400 e a lei municipal 126, que obriga a realização de vistoria técnica periódicas nos imóveis do estado do Rio de Janeiro, né? Então, o município do Rio de Janeiro está à frente de outros municípios do nosso estado, sempre com o intuito de preservar e atestar a conservação, a estabilidade e segurança, né, para garantir tudo que for necessário na hora que for reparar ou for executar as manutenções preventivas e corretivas. Então, nessa linha, a autovistoria ela tem um intervalo máximo de 5 anos e a sua realização ela é obrigatória, né, pelo responsável pelo imóvel, que é o síndico, administrador, proprietário ou o ocupante daquela edificação. O laudo técnico ele vai atestar as condições de conservação, estabilidade e segurança da edificação e precisa ser elaborado por engenheiro ou arquiteto, né? Ou uma empresa legalmente habilitada e que tenha o registro no seu respectivo conselho profissional, que é o CREA ou o CAL. Então, o condomínio, com auxílio de um engenheiro, né, ele deverá gerar uma planilha, vamos falar assim, de tipo de despesas versus vida útil, para entender quais os equipamentos terão a programação de troca, substituição. Exemplo, obra de fachada, troca de elevador, substituição de parte elétrica,
verificação de bombas de incêndio, bombas hidráulicas. Então, o engenheiro ele vai auxiliar o síndico, né, nessas questões. Então, é muito comum a aplicação nesse sentido de uma cota extra que acaba pegando os condôminos de surpresa. Se eu não tiver uma preparação, se eu não tiver um passo a passo do que tem que ser feito naquele empreendimento, o condomínio acaba pagando mais por isso no final. Então, um dos pontos que eu sempre trago é uma necessidade de uma gestão de manutenção, né, para o controle dos ativos. E, por fim, a importância, né, desse trabalho é classificar as prioridades das condições, né, que a gente chama isso de crítica, regular ou mínima, para que o síndico, né, ele possa se orientar e seguir uns trabalhos, além de gerar uma previsão orçamentária junto ao conselho e os seus condôminos. Foi muito interessante e triste, por um lado, relembrar com o Barata a queda de 3 edifícios no centro da cidade. Só a título de curiosidade, exatamente no quarto andar desse prédio funcionava a Associação Brasileira de Administração, Poxa. da qual eu era presidente. E eu tinha saído 40 minutos antes do prédio cair, graças a Deus. O que acontece? Por que o prédio caiu? Porque exatamente um pessoal que tinha comprado o 6º andar resolveram tirar uma parede para ampliar para um salão, um negócio de informática que eles queriam fazer. Meu amigo, foi avisado, foi falado, e infelizmente eles fizeram. Fizeram, quando estavam acabando de derrubar a parede, caiu o prédio, morreu gente e acabou tudo. Então, é preciso entender que manutenção é uma coisa muito séria, em tudo, na empresa, na indústria, no condomínio, no prédio, em todo lugar. Infelizmente, tem gente que não respeita. E quando se aprende em engenharia de produção, e o Barata pode dar a opinião que entende, na primeira aula eu escutei o seguinte: quem não faz manutenção troca equipamentos. Perfeito. E num prédio, quem não faz manutenção deixa o prédio cair. Foi aqui, foi em Fortaleza, foi em muitos lugares. Então, esse aspecto que ele chamou a atenção, eu achei que foi de uma importância tremenda, embora me relembrasse o susto que todos nós passamos. Por outro lado, há uma coisa muito importante, que é criar critérios técnicos. Logicamente que toda obra deve ter um critério técnico para que se possa trabalhar. Infelizmente, os síndicos não conhecem nada disso. A autovistoria, que é chamada autovistoria porque é a empresa que solicita e presta conta, presta serviço à prefeitura, o pessoal até faz um bonito relatório e a maioria deles ficam guardados na gaveta. Quer dizer, realmente há uma falta de respeito e é preciso que a gente tenha, inclusive, a orientação tua, Barata, de como é que nós temos que falar com os síndicos, o que é que eles têm que ter em mente para qualquer obra que vão realizar, eles ou o prédio. Obrigado. Obrigada, Reinaldo. Então, falando sobre essa questão de normatização que o Reinaldo trouxe aqui para a gente, realmente é muito triste falar sobre isso, mas acabou se transformando, entre muitas e muitas e muitas aspas, em algo bom essa tragédia, que é a normatização dessa questão. Então, sobre a NBR 16.280, quais obras antes não eram exigidas, né, ART ou RRT, e que depois da queda do prédio da 13 de maio passou a ser exigida dentro das unidades comuns, dentro das unidades privativas, Barata? A pontuação do nosso professor Reinaldo foi perfeita, apesar de termos 17 pessoas que faleceram e mais 5 que estão desaparecidas até hoje.
Então, a norma NBR 16280, ela foi publicada em 2014, pouco mais de 2 anos após desabarem os 3 edifícios, né? Liderado pelo edifício Liberdade, que tinham 20 andares e acabou prejudicando os prédios vizinhos, que eram menores. Então, isso ocorreu em 2012, né? Esse acidente ele foi provocado por reformas irregulares no Liberdade e provocou a morte, né, como eu falei, de 17 pessoas. Então, em 2015, houve uma consulta pública que foi atualizada, né? E uma das principais mudanças foi a atribuição de responsabilidade, né, do arquiteto ou do engenheiro que está liderando aquele trabalho. Que pode ser o civil, pode ser o mecânico, pode ser o elétrico, enfim. E para que ele possa liderar aquele trabalho de projeto ou uma obra, ou uma execução de uma obra, né? E que anteriormente estava vinculada à aprovação do síndico, ou administrador, ou responsável legal dessa edificação. E só para exemplificar, aquele o chamado faz-tudo, né? Aquele que é o contratado do condomínio, ele pode fazer alguns serviços simples, pintura, alguma coisa de um embolso qualquer, troca, de repente, de um piso que não vai causar nenhum dano. Agora, não pode ter piso sobre piso. Então, obras mais pesadas, mais complexas, é obrigado a contratar um engenheiro ou arquiteto. Então, a norma prevê meios para prevenção de perda do desempenho e inclui métodos, né, para planejamento, projeto, análise técnica, implicações de reforma nas edificações, né? Alterações da edificação, ela tem que ter uma liderança de um profissional especializado, né? E essas execuções de obras de reforma e na parte de segurança lá da edificação, do entorno, que envolve também o condômino, tem que ser liderado pelo engenheiro ou pelo arquiteto. Então, registro documental da situação dessa edificação antes da reforma seria o ideal, né? E após a reforma, faz de novo um novo parecer para dizer o que se fez, e toda a documentação deve ser sempre guardada, né, pelo síndico ou o administrador, enfim, para que todo o processo daquela obra, daquele trabalho, tenha um histórico. Nós perdemos muito o histórico por achar que não é necessário fazer parecer do antes e do depois. Enfim, o engenheiro ou o arquiteto, ele tem essa condição de auxiliar o síndico nessas etapas de obra. A responsabilidade do síndico é muito grande. Infelizmente, até que saísse alguns casos como esses que foram citados, só na década de 2015, no ano 2015, é que foi possível começar a se questionar como é que estão sendo feitas obras sem ter a presença do técnico. E isso é uma coisa que acontece demais nos condomínios, acontece nos prédios em geral, acontece em tudo que é lugar. E depois se descobre que é porque não se contrata o condomínio e não se contrata o técnico. E aí, no prédio ou no condomínio, não se contrata o técnico certo para a função certa do que está sendo desenvolvido. Isso é uma coisa muito séria, que nós temos que ter muito cuidado, porque cada vez mais, nós vemos que sempre que não há um profissional devidamente preparado, mas é que é caro. Não, é barato. Muito mais caro é o conserto. Nós vimos prédios aí com as pilastras rachadas
e sendo retocadas, como nós dizemos, infelizmente, pelo Zé da Colher. O cara vai lá e tapa o buraco. Pelo amor de Deus, eu encontrei prédios assim. Eu tive que chamar à responsabilidade pessoas de nível superior, mas que achavam que entendiam de engenharia e que simplesmente contrataram o Zé da esquina para ir lá e pôr concreto nas fendas. Quer dizer, pelo amor de Deus, isso é muito sério. Então, obrigado, Barata. Continua, que tu estás certíssimo. Só para complementar o nosso professor Reinaldo, domingo agora eu fui chamado num condomínio que tem 17 pavimentos, e o condomínio fez uma manobra de limpeza de caixa d'água, consertou registros, tubulações, sem os profissionais habilitados. No momento, esse registro se rompeu e pegou nos 4 elevadores. O prédio ficou sem 4 elevadores. Imagina o caos que isso gera. Então, eu entendo que hoje, quando se fala de dinheiro, as pessoas tentam achar que o síndico está fazendo alguma condução errada, mas pelo contrário, na verdade, o síndico, quando ele contrata o profissional engenheiro ou o arquiteto, ele não está gastando dinheiro, ele está investindo para não ter prejuízo mais à frente. Então, o que as pessoas acham que engenheiro, arquiteto, são pessoas caras, e na verdade não são caras. O caro é aquele, o Zé da Colher, como o Reinaldo falou, em que ele pode dar um prejuízo e esse prejuízo não ser arcado pelo seguro lá na frente. Porque pessoas não habilitadas colocaram a mão em algo que não era para colocar. É mais nesse sentido, tá? Perfeita a pontuação, Reinaldo. Pois é, a gente falou aqui, às vezes, como o Barata falou, o síndico está com a melhor das intenções. Mas quais são, na verdade, para a gente poder orientar quem está assistindo a gente, quais são os conhecimentos mínimos que esse síndico ou essa síndica deve saber para avaliar, né? Um engenheiro, um arquiteto, uma empresa que está realizando um serviço ou que vai realizar um bom laudo de vistoria, com os critérios mínimos aceitáveis para a segurança, para a saúde do condomínio e evitar prejuízos enormes, né? Não só de dinheiro, como esse que o Barata citou, do prédio de 17 pavimentos, mas na vida do próprio condômino, né? Eu quando dou aula de autovistoria predial para engenheiros, eu tento passar essas classificações. Eu acho que, inclusive, a gente tem que pensar um pouco como a gente pode dar aula, né, para os síndicos, de uma forma mais leve e conversando com a nossa síndica Fátima, como o síndico como ele pode compreender, entender, como ele tem que contratar e como ele tem que receber os laudos. Isso é um aspecto importante. Então, cada empreendimento ele possui um nível, né, que eu chamo de nível 1 ao 3, né? Isso representa o quê? Edificações simples, que é o 1, e subindo para os mais complexos. O nível 1 são edificações simples, como casas, galpões, lojas, em que um engenheiro civil ou o arquiteto ele tem a condição de executar aquele trabalho. O nível 2 é um pouco mais complexo, tem mais uma automação, tem uma climatização, e eu sugiro sempre que o síndico possa contratar uma equipe multidisciplinar com um engenheiro civil ou arquiteto e um engenheiro eletricista. E o nível 3 são aquelas edificações mais complexas. Eu sempre coloco o nível 3 nas edificações que têm elevadores. Aí você já sabe que tem que contratar uma equipe multidisciplinar que envolve civil, o engenheiro eletricista, o engenheiro mecânico e, às vezes, o engenheiro de segurança do trabalho, que faz o papel do avaliador da parte de combate a incêndio. As pessoas vão falar, mas isso sai caro. Não sai caro. É um valor que é justo, existe uma tabela a ser cobrada e o síndico
ele vai ter todo o laudo na mão, sabendo o que ele vai atacar primeiro, qual é o maior problema daquela edificação. Então, é um laudo que dá um norte para aquele síndico. O que essa equipe vai vistoriar? Ela vai ver a estrutura, vai ver as vedações, revestimento, a fachada, esquadria, a parte hidráulica, a parte de instalações elétricas, se tiver gerador, elevadores. É uma série de itens em que aquela equipe ele vai diagnosticar, vai levantar e vai entregar ao síndico se há uma necessidade ou não de uma reforma, ou de um conserto, ou de uma substituição. E um dos pontos principais que os síndicos têm que se ater hoje é na acessibilidade, tá? Pelo número grande que nós temos hoje aqui no Brasil de deficientes. Então, nós temos hoje 45 milhões de pessoas que têm algum grau de deficiência. E se chegarmos às pessoas, as mulheres que estão grávidas e as pessoas idosas, nós vamos chegar a 78 milhões. Então, eu preciso de um elevador que fique nivelado, por exemplo. Senão a pessoa cai e se machuca. Então, tudo isso, aquele profissional contratado, ele vai levar ao síndico todos os pontos, informando se aquela condição é crítica, regular ou mínima. E aí, com isso, o síndico vai ter na mão, diria, a bússola, né, para poder conduzir, junto com o seu conselho, a melhor forma de mitigar ou sanar com aqueles problemas. Tá? Eu não diria que o engenheiro é caro ou o arquiteto é caro, mas eu diria que talvez essas tabelas, seja a tabela do CREA, seja a tabela da OAB, elas atingem valores que pequenas empresas não podem cobrir. E nós temos que analisar isso de uma maneira fria, porque o que acontece é o seguinte: nós temos 100 mil condomínios. Uns dizem 60, outros dizem 200, cada um diz o número que quer. Mas mais de 50% são condomínios de 8, 10, 15 unidades. Como é que um condomínio desses pode conseguir se enquadrar num gasto que o CREA quer cobrar? Então, eu acho que tem que se encontrar soluções. A proposta que eu tenho é que vocês trabalhem com o número de unidades. Até 50, até 100, até 10, até 5. E quando vocês pegam prédios de 8, 10, 12, 15 unidades, que vocês façam uma proporção que eu sei que fere o CREA. Mas pior do que isso é eles não terem apoio. E depois, de alguma maneira, não estou dizendo que é o seu caso, mas eu já tive casos de dar preço para condomínio pequeno que muito abaixo daquilo, pelo que tinha que ser feito, do que eu deveria cobrar. Mas eu dei porque eu fiquei com pena da turma. Eles estavam perdidos. E o que mais tem nesses condomínios pequenos é gente perdida. Perfeito. Então, eu diria que vocês têm que, sei lá, pegar 5 prédios de 10 unidades, 12, 15, e cobrar o preço do que seria, não digo 50, mas 70, 80 unidades. Mas dá menos trabalho, muita coisa é repetitiva, dá muito menos trabalho para elaborar. Não sei se é loucura o que eu estou dizendo. Agora, a loucura é vocês ficarem com a consciência pesada de que o cara chamou, não tinha dinheiro para pagar e depois teve problemas sérios. Essa hoje, é barata. Hoje, na verdade, a gente está trabalhando com a hora técnica. Prédio de 15 pavimentos, eu vou dar um chute, tá? Que tem aí 130 moradores, vamos falar mais ou menos isso, 150, está numa faixa de
de 12 a 15 mil. Prédios de 8 a 10 pavimentos, você consegue entre 7 a 9 mil. Prédios pequenos, de 3 pavimentos, você consegue entre 3.500 até 4.500. E aí, o que a gente está levando lá para o pessoal da engenharia é trabalhar com a hora técnica. Eu, com um prédio pequeno, eu não vou gastar o tempo dentro de um prédio grande. O prédio grande ele vai consumir mais tempo do que um prédio menor que, vamos dizer, lá no Recreio, são prédios de 3, 4 pavimentos, e um prédio na Barra de 25 pavimentos. Então, a consciência hoje dos engenheiros está voltada para isso, em cima da carga horária que vai se utilizar. E aí vai ser justo para o condomínio e justo para o engenheiro. O que você falou, Reinaldo, eu sempre falo. A prefeitura diz que nós temos 180 mil empreendimentos. A gente acha que tem 150. O CRA acha que tem 100. Outros acham que tem 200 mil. Enfim, aquela equipe de engenheiros, arquitetos, não vai ganhar dinheiro num prédio. Ele vai ganhar na quantidade. Por isso que nós estamos trabalhando hoje na questão do tempo gasto daquele profissional, que seria o justo para a sociedade e justo para ele que está trabalhando ali. E aí eu acho que está assim, uma grande massa, que eu digo, dos profissionais já estão atuando assim. Tá? Eu estou brigando por isso há mais de 5 ou 6 anos. E o que eu estava assistindo, e você também, era aparecendo colegas despreparados, que cobravam R$1.000, assinavam só, e o cara lá, o empreiteiro, o construtor, ou o habilidoso, fazia o relatório e enganava a prefeitura, enganava o condomínio, enganava todo mundo. Perfeito. Que bom que, finalmente, vocês estão começando a fazer por hora técnica trabalhada. Parabéns, Barata. Por isso que eu gosto de você. Tá? Vamos agora para a cereja do bolo, nossa convidada, nossa menina, para falar disso, que é a Fátima Araripe. Fátima, então, para você, uma pergunta assim, bem complexa, né? Quais são as orientações que você, profissional da área, administradora, né, pode dar aos síndicos e moradores sobre as responsabilidades que eles têm, né? E quais os artigos do Código Civil que eles podem tirar dúvidas, que falam sobre obras, como é que eles devem ser atendidos? Fala um pouquinho. Boa tarde a todos. Obrigada, Érica, professor Reinaldo, engenheiro Barata e todos do CRA. Bom, como bem colocado pelo nosso colega, né, tá, o Barata, ele detalhou bastante itens importantíssimos para o conhecimento, vamos dizer assim, mínimo que um administrador de condomínios deva ter, né? Mas eu destaco, principalmente, alguns artigos do Código Civil que é importante o administrador do condomínio ter conhecimento, tá? Para que ele saiba, né, de todas as responsabilidades civis e criminais que ele possui, né? Então, eu vou destacar o artigo 1336, que fala sobre os deveres dos condôminos, tá? Fazendo um resumo, ele fala simplesmente para a realização das obras, tá? Os condôminos não podem fazer obras que comprometam a segurança da edificação ou que altere a forma ou a cor da fachada, tá? É importante. Artigo 1336. O que a gente tem que ter em mente, o condômino? O condômino, ele deve atender os 3 S's tão conhecidos, né, no mercado, que são, quando ele realiza uma obra, para ter uma boa convivência, né, com os vizinhos, ele tem que manter, né, ele tem que respeitar o sossego, tá, a salubridade e a segurança. Outro artigo muito importante que eu destaco é o artigo 1341 do Código Civil,
que fala dos tipos das obras, né? Então, temos 3 classificações. As obras voluptuosas, tá? Que precisa de 2/3 dos condôminos para votarem. As úteis, que precisam da maioria dos condôminos presentes. E eu aconselho que para as necessárias ou para as urgentes, tá? Elas podem ser feitas pelo síndico sem autorização prévia dos condôminos. Por que isso? Porque se for considerado, né, uma obra urgente, o síndico tem autonomia para executá-la, tá? Dentro, óbvio, que esteja o fluxo de caixa do condomínio, que é o que a gente aconselha, mas que a posteriori, de imediato, ele dê ciência em assembleia aos moradores referente a essa obra, né, emergencial urgente. Outro artigo que é importante, né, os administradores saberem, artigo 938, que fala sobre quem faz parte, né, do prédio, né, responsável pelo objeto do prédio, se cair alguma coisa, ou se for lançado algum objeto, né, em algum lugar indevido, que a gente vê muito, né, por aí, cair alguma coisa de alguma janela, alguém que esteja passando na rua, ser atingido, etc., esse morador, esse condômino dessa unidade, artigo 938, ele vai ser responsabilizado. Ok? Temos também o artigo 949, que fala no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, né? O ofensor indenizará o ofendido das despesas de tratamento e dos lucros cessantes. Outro artigo importantíssimo, aí fala sobre Código Penal, a responsabilidade do síndico em questão de crime. Artigo 132, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Outra informação também importante, todos têm direitos iguais perante a Constituição Federal, artigo 5º, valendo para obras já erguidas, em andamento, futuras, sem distinção, preconceito ou seletividade infundada. Ou seja, percebemos aqui pela rápida explanação que eu dei de vários deveres, né, que o condômino tem, e de várias responsabilidades que o administrador de condomínio tem. Então, realmente, é uma função que precisa de capacitação, um mínimo de conhecimento e um mínimo de interesse em relação a informações que impactam a coletividade dentro de um condomínio. Muito bom. Eu adoro a palavra coletividade. Eu acho que para tudo isso que a gente discutiu aqui nos últimos 35 minutos, é a base de tudo, né? Mas eu tenho certeza que vocês ainda tinham muita coisa para falar, né? Que é um tema muito vasto e que realmente gera muitas dúvidas. Então, em nome do Reinaldo, eu já deixo aqui o convite para vocês retornarem ao ADM Condominial em Foco, para a gente continuar discutindo esse tema. Mas antes de fechar, eu queria pedir para vocês darem uma dica, né? Porque a gente falou aqui, pontuou um monte de coisa, pontuou um monte de artigo, de conhecimentos, mas assim, qual é a principal dica de comportamento, de olhar crítico que vocês dariam para um síndico de condomínios? Aquela coisa rápida, assim, não é ler o artigo, não sei o quê, mas aquilo que vocês acham que eles devem ter em mente para fazer um bom trabalho. E aproveitem, despeçam-se aqui dos nossos espectadores. Vamos começar com Barata. Barata, por favor. Rapidamente, né? O síndico ele deve buscar sempre pessoas que possam estar ajudando ele. Vamos pensar mais em equipe multidisciplinares. Eu sozinho eu não consigo fazer muita coisa. Mas mais o síndico, mais o administrador, mais o advogado,
a coisa flui de uma tal maneira que quem ganha são, eu diria, todos vão ganhar com isso. Então, eu sempre estou pregando lá na engenharia. Vamos trabalhar com equipes multidisciplinares. Eu, engenheiro, sozinho, eu não consigo fazer muita coisa. Eu preciso de cada um de vocês para erguer cada vez mais aquilo que eu quero de melhor para uma sociedade. É isso. Muito obrigada, Barata. Fátima? Bom, o que eu dou de sugestão ao conselho, né, aos administradores de condomínios, aos futuros síndicos ou síndicas que queiram, né, exercer essa função, é que, primeiramente, tem que ser uma função que se capacita diariamente. Segundo, tem que ser uma pessoa que gosta de lidar com gente. Terceiro, tem que ser uma pessoa, tem que ter habilidade para querer resolver os problemas. E quarto, é ser atento a todas as necessidades e obrigações legais que têm que ser atendidas, tá? E também, como já citado pelo colega Barata, que é importantíssimo, pedir ajuda a uma assessoria técnica especializada. Nunca faça nada que você não tenha conhecimento. Peça ajuda, porque com a ajuda de alguém especializado, capacitado na área, os problemas vão ser resolvidos da melhor forma possível, o melhor custo-benefício para o condomínio, menor impacto também para dentro do condomínio. Obrigada. Obrigada, Fátima, pela sua estreia aqui no ADM Condominial em Foco. E começamos com ele, fecharemos com ele. Reinaldo, palavra sua. Olha, eu entendo o que o Barata falou perfeitamente, e a Maria de Fátima, mas há uma coisa que os síndicos, a maioria dos síndicos, principalmente os menores, né? Eles ficam apavorados quando a gente fala o artigo 1336, 1341, quer dizer, eles têm medo. Eles têm medo. Então, o que acontece? Nós temos que arrumar uma maneira, eu já falei isso no CREA mais de uma vez e vou repetir. Nós temos que arrumar uma maneira de comunicar isso para os condomínios, não com essa objetividade quase que de apavorar. Não é por aí. A maioria dos alunos detestam as aulas de matemática. Eu fui um felizardo, tive um professor espetacular que aprendia quase que a matemática num processo lúdico e que sempre, todos nós éramos bons alunos em matemática. Eu lembro, por exemplo, que teve um professor excelente no primário e já depois também no secundário, que ensinava história, não foi meu professor, mas todo mundo falava muito bem dele. O que ele fazia? Ele ensinava a história universal contando histórias. E com isso a garotada ia aprendendo e ia cada vez mais amando as aulas de história. Então, nós temos que mudar o negócio de ter que dar o recado de uma maneira pesada. E, infelizmente, a tua profissão, Barata, ela é pesada nesse campo. Mas vocês têm que conseguir dar a volta. Eu não sei como. Vamos estudar junto com o CRA. Eu estou disposto a ajudar. A única coisa que eu digo é que vocês são indispensáveis. Multidisciplinar é óbvio. Mas se nós quisermos impor um pouco a nossa visão técnica, né, e que é científica, os outros não entendem. Parece que estamos falando chinês com eles. Então, nós temos que ajudar os síndicos. Os moradores precisam de saber, os conselheiros precisam de saber. Agora, se nós formos lá, eu já fiz essa experiência, e falar, porque o Código Civil nem fica apavorado. Não é por aí. Alguma coisa eu estou errando. Érica, me ajuda. Me ajuda. Eu estou errando. E eu quero ajudar o Barata e a Fátima, que, como síndica também profissional, ela sente isso demais.
eu quero ver o que nós vamos fazer para ajudar. Eu já dei uma solução de redução de custos que demorou anos para o CREA aceitar, e parabéns que homens como a Barata conseguiram agora. Então, agora vamos trabalhar isso. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado, Maria de Fátima. Barata, você não é barato, você é um caro colega que nos ajuda nisto. Obrigado. Obrigada, Reinaldo, Barata, Fátima, e obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Eu aguardo você no próximo ADM Condominial em Foco. Até lá, tchau, tchau.